Taca-lhe pau nesse carrinho velho, mano. Mais uma entrevista aqui do canal de empreendedorismo mais descomplicado do YouTube. Hoje num formato aqui diferente, né? A gente não tá presencialmente um do lado do outro, mas não vai mudar em nada a qualidade do vídeo. Hoje eu trouxe aqui o Ricardo Malzoni, ele é consultor financeiro, fundador da RM3 Gestão. Ricardo, muito bem-vindo aqui comigo. Bacana, Dani. Obrigado aí pelo convite para essa entrevista. Eu acho que a gente tem um papo legal aí para falar de gestão financeira, né? E dizer que eu já acompanho o seu canal faz um tempo, tem muito conteúdo bacana, que ajuda muito o empreendedor aí, até tive algumas ajudas aí com algumas estratégias, algumas coisas para minha empresa. Muito bacana. Muito bom, e é muito legal porque o papo de hoje é para você, empreendedor, principalmente para quem está começando ou para quem está perdidaço nas finanças. A gente vai falar sobre gestão e planejamento financeiro, que é um tema importantíssimo e que faz grande parte das quebras de empresas no Brasil é por causa disso. Quando a gente fala de total de quebras, né, a gente fala de 60% das empresas no Brasil fecharem antes de completar 5 anos de vida. Esse é um indicador horrível. E parte financeira é um grande motivo para isso, né? Muito bem, a primeira pergunta que eu quero te fazer, acho que é a pergunta que está na cabeça de todo mundo que está começando, ou que deveria estar. Se o empreendedor quiser fazer agora a gestão financeira do negócio dele, o que ele faz? Então, o primeiro ponto para ter uma gestão financeira organizada e efetiva da empresa é você separar, né, as entidades, né? O que é a empresa, a pessoa jurídica, e o que são o sócio ou os sócios, no caso, né, que são as pessoas físicas, né? Isso, o primeiro passo para você fazer isso é ter uma conta da empresa, da PJ, e a conta dos sócios, né, da pessoa física. Mas isso não é uma realidade para muita empresa no Brasil. Então, nesses casos, o importante é saber separar bem o que são os lançamentos de cada um, né? Então, o que são as receitas da empresa, né? E o que são as despesas da empresa operacionais, para ela conseguir ter as suas receitas, e o que é despesa, né, ou prolabore dos sócios, né? São indicadores muito importantes para você deixar organizado e ter a real percepção do resultado da empresa, né? E aí, falando em gestão, quais são os principais indicadores que essa pessoa, que o empreendedor tem que controlar no dia a dia? Bom, basicamente, para ele fazer uma gestão financeira, né, e eu sempre oriento meus clientes na parte de caixa, que é o real, né, o que recebeu, o que gastou, ele vai pegar o extrato da conta bancária dele, e aí ele vai classificar todos os movimentos, tudo que entrou, saber a origem dele, se foi da fonte A, da fonte B, do serviço A, do serviço B, etc. E as despesas, mesmas coisas, só que agrupando em grandes contas. Então esse pagamento aqui foi contas de consumo, esse aqui também foi conta de consumo, esse aqui foi matéria-prima, esse aqui também foi matéria-prima, esses daqui são mão de obra. Pode agrupar, por exemplo, FGTS, INSS, salário, tudo numa única linha, né, numa única conta, gastos com mão de obra. E aí ele consegue ter o resultado, né, operacional, e depois ele pode pôr os prolabores. Prolabore para um sócio ou para dois, né, então o que um sócio tirou, o que o outro tirou, e o que seria uma conta de investimento. Para quem não sabe o que é Prolabore, eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando o que é e como calcular. Prolabore nada mais é do que o salário do dono da empresa por trabalhar na empresa, né? Se você trabalhasse numa empresa fora, não fosse dono da sua empresa, você teria um salário. Na sua empresa é exatamente a mesma coisa. E aí, um gancho que você me deu aqui para outra pergunta é: se faz esse acompanhamento, esse detalhamento de despesas, de receitas, de tipos, de classificações, o que acende um farol vermelho? Quando a pessoa sabe que ela está indo mal, o que deveria assustar ela? Eu falei do resultado que a empresa está tendo, né? Você vai ver o resultado a cada período, né? A cada mês, por exemplo, você vai fechar o resultado da sua empresa, e aí você vai ver, por exemplo, se o prolabore que você está tirando da empresa, ele está condizente com o resultado que a empresa está tendo, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui em números para ilustrar um pouco, né? O resultado da empresa foi de 10, e ele tirou um prolabore de 6. Excelente, quer dizer, a empresa tem um resultado de 10, ele tirou 6 e ainda vai agregar mais 4 no caixa da empresa para o próximo período. Ótimo, excelente. Agora, se a empresa está dando um resultado de 5 e ele está tirando 10, ele tirou 5 da empresa, ele secou um pouco o caixa da empresa, né? Então,
se a empresa não tiver uma reserva, ele vai acabar com o caixa e depois ele não vai ter dinheiro para cumprir com as obrigações da empresa. Parece até meio doido falar nisso, né? Mas você acha que pelo que você vê, é uma situação comum? É uma coisa que acontece, sim, e isso é mais comum quando a pessoa não faz uma gestão financeira, né? Então, às vezes, ela confunde, né, as despesas pessoais com as despesas da empresa. Às vezes, ela não enxerga que a empresa está tendo resultado ou não está tendo, né, está tendo um prejuízo operacional. Então, quando se separa bem, ela consegue ter a real percepção do resultado que a empresa está tendo e quanto que é o prolabore, né, o quanto que de despesa dos sócios a empresa está pagando, né? E aí saber se está alinhado, né, os resultados da empresa com os prolabores dos sócios. Porque mais do que ninguém, o dono da empresa quer que a empresa dê certo, né? Então não faz muito sentido ele querer passar a perna na empresa dele. Não tem o porquê, mas é uma confusão que acontece. Sim, é muito comum. E uma outra coisa que precisa ser alertado também é o nível de reservas que a empresa tem. Seja ela em conta corrente, contas de investimento, mas a empresa precisa ter uma reserva para poder rodar, né? A gente fala ou capital de giro também, aí o capital de giro é uma coisa um pouco de mais de curto, médio prazo, ou investimentos que a empresa tem. Então, por exemplo, numa crise, que nem essa da Covid-19, ele vai ter fôlego ou não para enfrentar a necessidade de caixa que a empresa vai ter, porque, por exemplo, as receitas dele vai diminuir, mas as obrigações fixas, né, vai continuar, né? Então, o importante é ele saber, por exemplo, qual que é o nível de despesa fixa que ele tem mensal. Quer dizer, aquelas despesas que mesmo ele não tendo receita, ele vai ter que incorrer dessas despesas. Então, algumas obrigações que ele vai ter que cumprir, então, por exemplo, custo de aluguéis, contratos que não tenham flexibilidade, ele vai ter que pagar esse contrato, pode ser, por exemplo, com um contador, pode ser com uma empresa de marketing, algum contrato que ele não vai ter flexibilização e ele vai ter que pagar independente do volume de vendas que ele vai ter. E aí, então, uma pergunta até nessa linha eu não sei se existe essa conta, acho que você pode dar uma ideia, mas se a empresa, quando você fala de reserva, o que sempre vem na minha cabeça é assim, por quanto tempo a empresa tem que se sustentar sem faturar nada? Existe um número, quantidade de meses que a pessoa tem que se planejar para isso? Exatamente, Dani. Tem um nível, né, de reserva que toda empresa deveria ter. No mercado se fala de 3 a 6 meses de reserva, tá? Então, uma reserva para pelo menos pagar os gastos fixos da empresa, tá? E aí eu recomendo geralmente para os meus clientes terem 4 meses de reserva, tá? Porque, por exemplo, nessa crise, as receitas vão parar por pelo menos 3 meses, né? Então, tendo esse nível de reserva, até considerando o prolabore, né, que os sócios tiram, é excelente, né? E daí dá fôlego para ela enfrentar uma crise e passar por cima dela. Legal. E já que a gente falou de crise, eu também vou deixar aqui no card do vídeo um outro vídeo que eu fiz com um monte de dicas de como enfrentar e como superar, não na parte de vendas, na parte de controle de gastos, como continuar vendendo pensando um pouco fora da caixa, né? O que a gente tem que fazer. Se continuar fazendo a mesma coisa, obviamente não vai dar certo. E aí quando você fala em planejamento financeiro, agora supondo que a pessoa já tem um controle bem feito, não é fácil, mas supondo que ela já tem um controle e uma gestão financeira bem feita, como que ela planeja financeiramente a empresa para o futuro? Então, o planejamento nada mais é do que você pegar esses números, por exemplo, que você realiza já na empresa, qual é o nível de receita, de despesa, né, de prolabore, tudo, e projetar para os meses para frente, né? Então a gente fala o orçamento que toda empresa faz anualmente para o próximo ano, até para 2, 3 anos, é projetar todos os níveis, né, financeiros para os próximos anos. Então, por exemplo, vai ter crescimento, não vai ter? Tem sazonalidade, como que é a sazonalidade do negócio? Né? Nos meses de verão vende mais, então você vai ter as vendas maiores nesses períodos, né? Menores no inverno, por exemplo, né? Você vai projetar crescimento, então no primeiro ano que você fechou o ano, você teve um faturamento de 10, no próximo ano vai ser esse mesmo nível, porque vai ser difícil e
por mais as ações que você tome, você vai conseguir ter o mesmo nível, ou você vai ter um aumento, né? Então vai para 12, vai para 14, né? Ou a empresa vai fazer investimentos para realmente ter um aumento de receita. Então isso tudo tem que refletir, né? Então tem que ter os níveis de receita e os níveis de despesa para os próximos períodos, né? Próximos meses, próximos Mas aí anos. acho que assim, o planejamento de futuro, de quando você fala de despesa fixa, é mais fácil de planejar porque é uma conta que não muda, né? Mas vamos ver se a gente está alinhado aqui. Quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de despesas relacionadas a vendas, isso não é difícil de planejar, né? Porque quando você coloca no papel, o papel aceita tudo. Acho que esse é um ponto de atenção para quem está acompanhando o vídeo, né? Existe alguma forma de melhorar essa assertividade? A prática nos leva à perfeição, né? Então, empresas que já vêm há muito tempo planejando, fazendo orçamento, elas conseguem ter uma curiosidade no planejamento maior. Isso é uma obviedade. Mas, assim, do mesmo jeito que você consegue prever o seu aluguel para o próximo ano, meu aluguel era de 2 e aí deve ter um índice de 5% a mais, então ele vai lá para 2,10, né? 2010, por exemplo, né? Com 5%. Mas os outros níveis também você consegue projetar. Então você fala, por exemplo, meu marketing ele custa 10% das vendas. Você precisa acompanhar os indicadores para daí você projetar. Então se você vendeu 10 e ele foi 10% das vendas, ele era 1. Agora, se você está projetando vender 15 no próximo ano, ele vai ser 1,5 no próximo ano, né? Então você vai usando desses artifícios da gestão financeira para projetar os próximos anos. E aí uma coisa, isso, qualquer tema financeiro, a gente gosta de ganhar dinheiro, né? Mas quando fala de gestão financeira é motivo de muita gente perder cabelo e arrepiar só de ouvir falar. Qual que é o principal erro que você vê a galera cometendo na gestão, independente se é gestão, se é planejamento, para quem está começando, não cometer esse erro também? Um dos principais erros é você realmente confundir as entidades, a empresa com os sócios. Então, às vezes a pessoa vendeu, sei lá, ela faz um serviço, ela vendeu 10 do serviço. Putz, ela vendeu 10 do serviço, tá feliz, saiu no fim de semana lá com a família e viu lá uma TV maravilhosa que custa 6. Ele fala, eu acabei de vender 10, né? Eu tenho dinheiro, vou receber, vou comprar uma TV aqui parcelada de 6 e tal. Só que qual foi o real resultado daqueles 10? Será que aqueles 10 é 100% de margem? Ou ele tem 20% de margem? Então aqueles 10 não vão representar 10, só vão representar 2 para ele, entendeu? Então são essas coisas que tem que tomar cuidado. E quando você fala de confusão, né, exemplos simples, mas que na prática acontece, que eu já vi acontecendo. Por exemplo, a pessoa vai no cinema e paga o cinema com o cartão da empresa. Isso no caso quando a pessoa já tem contas separadas, mas mesmo assim ela faz a confusão. Vai tomar um sorvete com o filho, paga o sorvete do filho com o cartão da empresa, vai pagar um fornecedor, paga com cartão pessoal. Enfim, essa confusão, no final das contas, é totalmente prejudicial, né, para a empresa. Ela é prejudicial para a gestão da empresa, para o controle financeiro dela, né? Assim, se você pegou 10 reais da empresa e pagou, você poderia pegar esses 10, mandar para sua conta física e pagar os 10 reais lá, que seria quase a mesma coisa. Mas quando acontece isso, o sócio, né, o empreendedor que faz isso, ele tem que ter claro isso. Porque senão depois ele vai olhar o resultado da empresa e vai falar, putz, não me deu um resultado bom a empresa esse mês. Mas não é isso, é que na verdade ele fez confusão patrimonial. Então, e no fundo é o mesmo bolso, né, de dinheiro, é só uma questão de gestão, de controle. O dinheiro é da mesma pessoa. Exato, tem empresários que falam assim, minha empresa não está me dando muito resultado, faz uma análise aqui para mim, vê como que tá as coisas. A hora que eu vejo, a empresa dá um resultado lá de 20, só que ele está gastando todo mês no pessoal 25, então quer dizer, todo mês ele tira 5 da empresa para pagar as contas pessoais, entendeu? Entendi. Então essa confusão um pouco. E a recíproca também é verdadeira. Às vezes o cara acha que está muito bem, só que ele não está vendo que o resultado é menor, entendeu?
Então, precisa se alertar nesse sentido. Acho que a gente falou de muita coisa aqui importante e prática, principalmente. Isso que foi legal, né? Foi um papo super prático para a galera colocar a mão na massa a partir de hoje, para melhorar as finanças a partir de hoje, para que a empresa sobreviva por muito mais tempo e saia daquela estatística que a gente falou lá no começo, de 60% fechar antes de 5 anos. Ricardo, obrigado de novo pelo papo aqui. Acho que foi super prático, com muito conteúdo para quem está começando ou para quem já começou, mas que está meio perdidão aí nas finanças. Obrigado mesmo. Eu super indico o Ricardo para quem quer começar a fazer esse controle, quer aprender como fazer o controle. Deixa sua mensagem final aí pro pessoal. Eu vou deixar os contatos dele aqui na descrição do vídeo, para quem quiser entrar em contato, acompanhar ele pelas redes sociais, mas agora a palavra é sua. Bacana, Dani. Obrigado mais uma vez. Vocês podem me encontrar em todas as mídias sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram. Todos são RM3 Gestão. Meu site também é rm3gestão.com.br. E entre em contato, vou ter um prazer de ajudar vocês em todas as questões financeiras. Eu presto tanto serviços mensais, né, para os meus clientes, fazendo fechamento, fazendo projeções, e também atuo de uma maneira consultiva, orientando as pessoas e também fazendo projetos específicos, modelando, vendo parte de precificação, análise de margem, toda essa parte financeira que a gente conversou aqui e outras frentes também. Muito obrigado. Maravilha. Tamo junto. E para quem não está inscrito aqui no canal ainda, eu duvido que tem alguém que não está inscrito, mas se inscreve aqui, ativa a notificação aqui, é só clicar no botãozinho aqui embaixo do YouTube, porque tem vídeo toda semana com dicas e outras entrevistas também como essa, com empreendedores de sucesso e também com especialistas, assim como o Ricardo, de alguma área de gestão, para te ajudar a criar uma empresa de sucesso. Então a gente se vê semana que vem, né? Fui!